atenção de todo mundo. Claro que chamou a atenção também dos povos mineiros, quer dizer, das pessoas que eram de Minas e viviam lá na região das Minas. Quando se descobriu ouro em Jacuí, e Jacuí pertencia a São Paulo, ninguém sabia muito direito isso, se era de Minas ou se era de São Paulo. O que aconteceu? Muita gente que morava lá nas regiões das Minas e morava em outros lugares, vieram todos procurar ouro, minerar ouro em Jacuí. Jacuí cresceu de uma hora para outra, tá? Por isso é que no ano que vocês nasceram, foi mesmo 1700. Nesse ano Jacuí já era uma vila grande, formada de gente que vinha de tudo quanto era lado, mas pertencia a São Paulo. Só que o governador de Minas, na época, tá, achou um pouco desaforo esse negócio, tá? Esse governador chamava Luiz Diogo Lobo da Silva. Luiz Diogo, que governava Minas, pensou da seguinte maneira: se eu sou o governador das Minas, onde existe Minas, o governo é meu. Tá? E juntou uma tropa, juntou soldados, escrivães, padres, juntou uma comitiva toda, tá? E saiu lá de Ouro Preto com essa comitiva e veio pelo interior, passando pelo Arraial do Tamanduá, que São Bento do Tamanduá, que hoje é Itapecerica, encostadinho em Divinópolis. De lá ele veio ao Arraial do Ribeirão das Formigas, que hoje é a cidade de Formiga. De lá ele veio ao Ribeirão dos Mosquitos, que é hoje a cidadezinha de Piumhi. Tá? Do Ribeirão dos Mosquitos ele chegou até a Barra do Sapucaí, do Rio Grande. Ali ele sabia que era a divisa oficial entre São Paulo e Minas, mas Jacuí ficava do lado de lá, isto é, do lado de cá hoje, né? Do lado de São Paulo. O governador não teve a menor dúvida, atravessou o Rio Grande, cruzou o Rio Sapucaí com o Rio Grande, entrou no território paulista, passou beirando um ribeirão chamado Ribeirão do Rio Claro, onde logo depois nasceu um arraialzinho chamado Carmo do Rio Claro. Tá? Dali ele seguiu para beirando um córrego, passou num lugar que eles denominaram na ocasião de Sítio da Ventania, porque chovia, ventava muito. Seguiu esse ribeirão em frente e foi chegar em Jacuí no ano de 1765, justamente quando vocês estavam completando 9 anos. O governador de Minas tomou de assalto a vila de Jacuí no ano de 1765. E por que eu estou contando essa história para vocês? Que é verdadeira, porque a gente tem documentos dessa viagem do governador, tem todos os atos da viagem registrados, assinados e guardados. Tá? Ele chegou a Jacuí em 1765, expulsou alguns paulistas que tomavam conta do arraial, e ele, Minas, ele e seu governo de Minas tomou conta do arraial de Jacuí. Foi exatamente por causa disto, vê se vocês guardam agora para não esquecer, foi exatamente por causa disto que nasceu uma briga danada, uma questão danada, como a gente diz aqui em Minas, né? Nasceu uma pendenga, tá? Entre o governo de São Paulo e o governo de Minas, que durou muito tempo para poder saber se aquela vila de Jacuí ficava pertencendo a São Paulo ou se ficava pertencendo a Minas Gerais. Aí, para evitar que os paulistas tomassem conta, o governador de Minas, que já era outro, teve uma outra ideia brilhante. Falou: é muito fácil. Quando você tem uma região que tem 2 governos disputando a mesma região, para você garantir a sua posse dela, o que você faz? Você vai lá e toma posse. Mas só que quem vai lá e toma posse e larga, vai embora, a terra fica abandonada. Então eles imaginaram o seguinte, que o importante não era ir lá
ele tinha feito, foi a Jacuí, tomou posse, blá, blá, blá. O importante era ele colocar gente morando naquele território. Aí escreveu para o rei em Portugal, pedindo que o rei encaminhasse casais, pessoas, famílias das regiões portuguesas para virem ocupar os sertões do Jacuí. Pediu, claro, para outros lugares também. Vocês entenderam isso? Olha, é até bem possível que algum tataravô de vocês tenha sido exatamente um desses que veio de Portugal por causa disso. Quer dizer, o governador pediu ao rei de Portugal que mandasse alguns casais, algumas famílias, algumas pessoas para virem morar nesses sertões, porque senão os sertões passavam para o governo de São Paulo. E o rei atendeu. Começou a despachar de Portugal para cá uma série de casais jovens que queriam começar a sua vida, alguns já mais velhos, já tinham vida feita, enfim. E o governo das Minas prometia uma coisa muito interessante. Disse, olha, se você mora na Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, e quer mudar-se para o Brasil, então você pode mudar. Muda você, sua mulher, se você tiver filhos, seus filhos. Vocês chegam lá que eu dou uma grande área de terra para vocês. Essa grande área de terra na época tinha um nome. Alguém sabe? Bom, então para quem não sabe, essas terras que o rei prometia e doava, chamava Sesmaria, Sesmaria. Então veja bem, o governador de Minas pede ao rei de Portugal para mandar algumas pessoas para morarem aqui, para ocupar os sertões do Jacuí. O rei atende e diz o seguinte: vocês podem ir, quem quiser pode ir lá para os sertões, que eu dou a terra. Essa área de terra chamava Sesmaria. Elas variavam, o tamanho delas era variado, Em geral tinha meia légua até 3 léguas. Agora dá para vocês imaginar o que é 3 léguas? É como você ir daqui a Passo, Então se você imaginar uma área quadrada, quadrada igual essa sala aqui, que tem 3 léguas em quadra, isso significa você ter uma fazendinha que começa aqui e termina em Passo, e faz isso e volta. É uma grande fazenda, Era esse tipo de doação que o rei oferecia para quem quisesse vir morar. E veio muita gente, Começaram a implantar fazendas, e isso e aquilo, em vários lugares. Pois bem, Jacuí começou a ficar com jeito mineiro, começou a tomar uma administração por Minas. As pessoas começaram a ocupar os territórios, agora em nome do governo de Minas. E foi ficando mineiro. Mas não só Jacuí, toda a área ao redor de Jacuí, até lá no Rio Sapucaí, descia o Sapucaí, encontrava com o Rio Grande, descia o Rio Grande, encontrava o São João, subia o São João, passava por aqui, subia o Santana, passava lá por perto de Pratápolis, lá na frente, subia o Esmeril, ia sair lá perto, para frente de Paraíso. Então essa área toda começou a ser ocupada assim. Foi esse movimento que deu origem, por exemplo, ao Arraial do Carmo do Rio Claro, ao Arraial de São Sebastião da Ventania, ao Arraial de Bom Jesus da Penha, ao Arraial de São Pedro da União, ao Arraial do Senhor Bom Jesus dos Passos, ao Arraial posteriormente de Santa Rita de Cássia, ao Arraial de Nossa Senhora das Dores do Aterrado, que hoje é a cidade de Ibiraci, ao Arraial de São Sebastião do Paraíso, ao Arraial do São Francisco do Monte Santo, ao Arraial de Nossa Senhora das Dores do Guaxupé, já para lá, do outro lado de lá de Peruí. Entendeu? Então tudo isso nasceu mais ou menos na mesma época.
cresceram, essas áreas foram povoadas, estabeleceram fazendas e tudo. Aqui no Itaú não tinha nada.